Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim finalmente falar sobre o Q84 do Murakami. Então, o Q84 foi a primeira coisa do Murakami que eu li, e então eu peço desculpa se eu não lembrar algum detalhe ou se eu me confundir em algum detalhe, porque faz bastante tempo que eu li. É uma trilogia, então por si só já tem mais detalhes a serem lembrados, e eu li muito rápido mesmo, então eu acho que eu não peguei tudo que eu poderia ter pego da história, por isso que eu sou bem ansiosa pra reler isso. Então vamos lá. A gente vai acompanhar duas histórias independentes, então a princípio as duas histórias caminham de forma completamente separada, que são as histórias do Tengo e da Aomami. Então, vou esperar o caminhão passar. Então a Aomami, ela é uma instrutora de academia, ela também é massagista e ela tem muita consciência assim a respeito do corpo, dos músculos e do funcionamento. E ela também é uma assassina. Então, eu não sabia se eu falaria isso ou não, mas eu acho que é bem no começo que é revelado e eu acho que eu vou conseguir dar um panorama muito melhor da história se eu revelar esse detalhe. E eu realmente não acho que seja spoiler, é bem no começo que a gente tem noção disso. Então, ela não mata qualquer pessoa, ela mata, na verdade, pessoas ruins, pessoas que fazem mal a outras pessoas. E ela também não é exatamente uma justiceira, então ela é contratada para esse trabalho de matar pessoas que fazem mal e ficam impunes, basicamente. Então, já no início do livro, nós vamos acompanhar a Aomami pegando um táxi para um desses trabalhos que ela tem que realizar. E então, nesse táxi, ela tá escutando, né, tá tocando a Sinfonietta de Janacek, não sei se é assim que pronuncia, eu vou deixar o nome aqui embaixo certinho. E ela tem umas sensações estranhas, assim, com essa música. E como o trânsito tá bem fechado e é um compromisso que ela precisa atender, ela vai descer e pegar uma espécie de escada pra passar por baixo, assim, um túnel pra conseguir chegar no compromisso dela. E quando ela consegue, ela começa a estranhar o mundo, né, depois ela passar por isso. Então ela começa a reparar em detalhes que ela achava que não eram bem assim no mundo. E na verdade ela estará no mundo de um Q84, né. Então tem essa parte da ficção científica que ela vai para um mundo paralelo. Ao mesmo tempo, a gente tem a história do Tengo, que ele é um professor de matemática e ele gosta muito de escrever, mas ele não exatamente... Ele escreve muito bem, mas ele não tem exatamente ideias muito criativas para as coisas, então ele fica à mercê disso. E ele ajuda a selecionar coisas para concursos literários, essas coisas assim. E um dia cai nas mãos dele um livro cuja história é hipnotizante, uma história realmente muito boa, mas o livro é muito mal escrito. Então ele, o agente, digamos assim, na verdade o agente dele tem a ideia de que ele reescreva essa história com a moça para que pudesse ganhar o prêmio. Então, na verdade, meio Ghostwriter, né? Meio não, totalmente. E aí ele vai conhecer essa moça para que ele possa escrever essa história junto com ela. As histórias dos dois, do Tengo e da Aomami, vão começar a unificar a partir do momento que descobre-se que essa moça, que chama Fukaeri, ela na verdade fugiu de um refúgio de uma seita religiosa. Então ela vivia nesse refúgio dessa seita religiosa e ela tem pensamentos meio desconexos, a forma de se comunicar dela é um pouco desconexa, é por isso que a história é escrita assim, a história que chama Crisálida de Arn, a história do livro que ela escreveu. E a Aomami, na verdade, esse trabalho que ela tem que finalizar, a pessoa que ela precisa matar, é na verdade o líder dessa seita religiosa. Então a partir daí a história vai começar a ficar... As histórias vão começar a se relacionar uma com a outra. A partir do momento que o Tengo reescreve essa história, que eles vencem o concurso, as coisas vão começar a ficar mais complicadas, então vai ter toda a questão do que essa história estava querendo dizer, se ela era realmente uma história inventada ou se era uma metáfora para coisas que aconteciam nessa seita, ou se eram coisas que realmente aconteciam nessa seita, porque Murakami não pode duvidar de nada. E
tanto o Tengo quanto a Umami tem uma questão bem delicada em relação ao passado. Então o Tengo tem uma lembrança de infância da mãe dele com outro homem que ele recorda diversas vezes. A Umami também tem traumas da infância que ela recorda. E eles vão... Então nós vamos acompanhar essas histórias deles aí após esses acontecimentos. E daí, depois disso, eu acho que eu não posso mais falar muita coisa. Eu precisava muito saber o que era essa história da Crisálida Diária, o que ela significava, e por isso eu li tão rápido. Não é um livro de leitura rápida, apesar de que Murakami tem uma escrita muito fluida, muito fácil, mas todos os livros são bem gordinhos, e eu realmente li correndo porque eu precisava saber o que acontecia. E eu não sei o que acontecia até hoje, eu não estava preparada para não saber. E por mais que as pessoas te digam que você não vai entender, eu achava que não era isso que eu não ia entender, eu achava que era simplesmente não ter um fim. Então eu realmente recomendo que você conheça outra coisa do Murakami antes de se jogar de cara numa trilogia, até para ter um aproveitamento melhor. Cada vez que eu penso sobre o 84 eu gosto mais dessa história. E gostaria de ter aproveitado ela por mais tempo e pretendo reler ela em breve. Então, a história na verdade é muito baseada em ritmo. E eu li uma resenha, eu tava lendo, né, por esses dias pra lembrar bem do que eu tinha que fazer. Eu vou deixar aqui embaixo essa resenha da qual eu tô me referindo. E a pessoa que escreveu disse que é como se você já soubesse dirigir muito bem e entrasse na autoescola, que tem aquele pedal auxiliar pro instrutor, e você tá lá sabendo totalmente o que você tem que fazer, e o instrutor começa a pisar no freio e no acelerador em horas que você não faria isso, e começa a mudar totalmente o que você tá tentando fazer. E é exatamente o que o Murakami faz nesse livro, e na verdade em vários dele. Então ele impõe um ritmo, e o que você lê não é o que você quer ler, você lê o que você tem ali pra ler. E eu acho que é uma das melhores partes. Tem muita gente que acha o ritmo do 2 e do 3 um pouco mais lento. Realmente as coisas não acontecem uma seguida da outra, mas eu não acho que deveriam acontecer. Eu acho que elas acontecem como elas têm que acontecer. E você vai desvendando as coisas no tempo certo de desvendar. A história deles vai ter muita relação com essa sinfonieta de Janacek que ela ouve. Então em dados momentos o Tengo vai ouvir, e o Murakami tem essa relação muito interessante com a música. Eu também gosto muito do fato do Tengo ser professor de matemática e gostar muito dele de escrever, porque eu estudo exatas e pra mim não são coisas totalmente não relacionadas, e eu acho que o mundo não deveria pensar dessa forma. Então eu gosto bastante. Eu acho que das histórias do Murakami, talvez seja a que tem mais coisa acontecendo e mais mistérios ali no meio. Então o suspense fica muito presente durante a história, mesmo com um ritmo mais lento. Então eu acho que é muito bacana pra quem não conhece muito Murakami. Mas eu recomendo que você conheça pelo menos um pouco, pra não acontecer o que aconteceu comigo e não acabar perdendo uma experiência que poderia ter sido ainda melhor. Eu separei um trechinho aqui que diz o seguinte: é necessário existir esse tipo de imagem para que as pessoas continuem a viver. Uma imagem que possui um significado que não se pode explicar por meio de palavras. Há quem diga que vivemos em função do desejo de entender o que esse algo tenta nos dizer. É o que eu acho. Então é um livro bem cheio de metáfora e de simbologia de coisas assim. Ele tem bastante cena de sexo explícito, na verdade explícito até demais. Então se você é muito novo, eu não recomendo que leia esse. Tem outras coisas tipo sono que são mais leves, apesar do sexo ser uma coisa bem recorrente no Murakami. E na verdade é um livro onde as coisas são meio explícitas. Então eu lembro que eu comecei a ler ele na faculdade, e já numa das primeiras cenas tem a Umami fazendo xixi. E tem uma descrição super explícita dela fazendo xixi, e eu pensei na hora, eu não vou gostar desse autor, ele escreve de forma muito explícita. E bom, estamos aqui hoje, né, adorando esse autor. Eu acho que ele é bem explícito quanto ao mundo físico, porque justamente ele é totalmente implícito com o mundo das ideias e dos sentimentos. Então eu acho que é um contraste que funciona perfeitamente. Então as personagens dele têm toda uma preocupação com a alimentação e com o físico, que talvez esteja relacionada à cultura japonesa, eu não posso afirmar.
mas também são personagens que têm propriedades muito especiais quanto à mente, digamos assim. Essa história é basicamente uma história sobre o amor, uma história de amor, e eu não vou ter como explicar porquê. Então, eu acho que você tem que ler, mas é uma das histórias mais sobre amor que eu já li. E nem um pouco clichê, obviamente, na verdade, uma coisa totalmente maluca e sem sentido. E eu realmente acho que ela é interessantíssima. Eu recomendo muito a leitura. Eu só acho que você precisa estar preparado para as coisas, para não cair no erro que eu caí e ler correndo e perder uma experiência melhor de leitura. Mas se você já leu alguma coisa, eu acho que é uma das melhores, certamente, para que você leia. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente não tem como falar muita coisa sobre uma história sobre uma história que é uma trilogia, né, sem entregar muito. Eu espero que ninguém tenha se importado de eu ter entregado que é Uma Uma Assassina, porque isso não fica claro nas primeiras páginas, claro já no começo. E é um livro delicioso de ler, ele tem muita relação com a música e com a literatura. O Murakami tem essa relação, né, e é delicioso acompanhar dessa forma. E eu realmente gosto muito, é uma das minhas coisas preferidas. Eu pretendo reler em breve, então se alguém se empolgar de ler comigo quando eu for reler, me avisa aqui embaixo. É isso, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.